Olá, meus amigos, vamos falar sobre chikungunya vírus, tudo que você precisa saber, ou quase tudo, enfim. E uma das três árvores viroses mais importantes aí que a gente vai ouvir falar, pelo menos nesse ano aí de 2025, e que ouvimos falar, né, também em 2024 por conta da dengue. Um boom de casos e com certeza deixamos passar chikungunya e zika vírus. Mas tem muito daquilo. Do nada surge uma reportagem importante e aí começam-se a falar sobre tal doença. No caso, ano passado, falamos muito sobre dengue, mas não podemos menosprezar também chikungunya vírus. Se você não é inscrito, se inscreva, não deixe de dar seu like e bora pro vídeo. Que é mais uma conversa com vocês, né? Porque eu não manjo muito de edição de vídeo, mas você sabia que ela pode causar dores articulares por meses? Pois é. Por isso que é muito importante o diagnóstico, porque causa uma dor incapacitante, ou seja, dificultando uma pessoa de trabalhar, afastando ela das suas atividades sociais e que pode se confundir com dengue e atrasar o tratamento adequado. Bom, chikungunya vírus é uma arbovirose causada pelo vírus da família Togaviridae do gênero alfavírus, um vírus bem antigo, por sinal. Ele é transmitido principalmente por mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictu. Caracteriza-se principalmente, vamos falar mais para frente sobre sintomas e tal, febre de início súbito, poliartralgia extrema, intensa e exantema. Confunde com muitas outras doenças, sem sombra de dúvidas, principalmente febres hemorrágicas. Mas não podemos deixar de pensar nessa doença também. Bom, então ele é um vírus chamado então de chikungunya vírus e ele é como se fosse um RNA de fita simples, só que contém um envelope nele, né? Então, estruturalmente bem simples, mas que dá um aperto aí na gente. Então é reemergente no Brasil, vira e mexe tem surtos, epidemias sobre, presente em diversos estados brasileiros, mas principalmente Bahia, Minas, São Paulo e Ceará, que vão liderar os casos 2024 e 25 também. Em 2024, por sinal, aí para vocês entenderem o porquê que eu comentei um pouquinho lá no início do vídeo, é que o Brasil registrou cerca de 190 mil casos prováveis de chikungunya vírus. Ou seja, aqueles casos lá que não foram dados como confirmados para dengue, poderia ser realmente chikungunya vírus ou zika vírus, enfim, dependendo ali dos sintomas ali apresentados pelos pacientes e que relataram histórias clínicas, né, etc, e trials, ou também questionários, né? Ou mesmo na ficha de notificação, que todo paciente é notificado. A questão em si é que em 2024 gastou-se muito dinheiro com testes rápidos e sem sombra de dúvidas também com a vacinação, né, dos 10, 14 anos ali que acabou chegando antes não tinha, né? Antes estava em planejamento, mas aí começou então a vir a vacina ano passado. Então teve um gasto muito grande com a dengue, que realmente a gente ficou surpreso, né? Porque depois de anos ali fora, e então retornou. Então, com certeza, passou muitos outros vírus despercebidos. Um deles foi o chikungunya vírus. Então, concordo com vocês, poderia ter realmente um teste rápido lá no pronto-socorro, sorologia, só que pensando em gastos de saúde, sem sombra de dúvidas, a dengue foi o foco do Ministério da Saúde em 2024. O ser humano é o reservatório principal do vírus, diferente de febres hemorrágicas, em que não há reservatórios animais importantes em ciclos urbanos. E a transmissão se dá por picadas de mosquitos fêmeas, infectadas, do gênero Aedes aegypti, da espécie aegypti. E dão uma replicação viral no mosquito, causa uma viremia, então um novo mosquito se infecta. Bom, após ser inoculado, então o vírus ele se replica em células endoteliais e fibroblastos. O sistema imune é ativado e leva à produção de citocinas inflamatórias, interleucina 6, TNF-alfa, causando dor articular. Em alguns casos, há persistência viral dos vírus nas articulações, gerando então uma síndrome pós-inflamatória viral crônica. Então, dos sintomas que temos, dividimos assim em três fases: aguda, subaguda e crônica. Diferente da dengue, poxa, fase aguda, né? Apenas e subaguda, né? Após os 7 dias ali de doença em que a febre tem a defervescência e tudo pode piorar. Aqui já não, é diferente. Então tem a fase aguda, que tem uma febre alta de início súbito, uma artralgia intensa
incapacitante, mãos, punhos, tornozelos, exantema maculopapular, dor de cabeça, dor no corpo, dor muscular, fotofobia, ou seja, igual ali no Covid, né? Fotofobia e hiperemia conjuntival. Um pouquinho diferente aí já da dengue, né? E também do Covid, então dá uma hiperemia conjuntival. Depois que acaba resolvendo o quadro, evoluímos para uma fase subaguda, né? Que dura de 10 até 90 dias, em que pode ter uma artralgia persistente e inchaços articulares. Pasmem, depois desse quadro, então a gente pode evoluir para uma artrite crônica tipo reumatoide, like, ou seja, é semelhante à artrite reumatoide. Estudiosos dizem então que uma das gêneses da artrite reumatoide poderia ter sido até uma falha imunológica para conter o chikungunya vírus e pode durar de meses a anos. Bom, o que que a gente precisa prestar atenção? Principalmente no grupo de risco, idosos, gestantes, pacientes com comorbidades, diabetes, hipertensão, doença renal crônica, oncológicos, imunidade já deficitária em alguns pacientes, né? Alterações neurológicas, ou seja, dor de cabeça intensa, turvação visual, tontura, sensações de esquecimento persistentes ali, visto que em vigência, né, de um quadro agudo viral, ou seja, o paciente tem outros sintomas e também tem sintomas de esquecimento, dores de cabeça, tonturas, vômitos, simulando um quadro então de meningite, né, que tem dor de cabeça intensa, vômitos, pode também evoluir para uma síndrome de Guillain-Barré, ou seja, né, uma paraplegia flácida, né, começa lá nos membros inferiores, pés, e vai ascendendo, tendo flacidez de todos os grupos sanguíneos neurológicos, então, podendo até ter falência do diafragma, ou seja, ter dificuldade respiratória intensa, evoluindo então para uma insuficiência respiratória aguda. O vírus ainda ele pode se alojar no coração, dando cardiomiopatia, ou no fígado, uma hepatopatia aguda. E também pode evoluir, assim como a dengue, para uma desidratação grave. Bom, do diagnóstico, não esperem que tenham isso em pronto-socorro, porque dado o número para diagnosticar, o quanto que eu vou precisar solicitar de testes para diagnosticar um e o quanto esse um receberá um tratamento adequado para não evoluir para uma piora, né? Então a gente tem que sempre refletir essas questões em saúde pública. Até do porquê, majoritariamente, os casos serão de dengue, né? Os que não são, eles têm que ser investigados para. Mas temos a sorologia IgM, que pode ser solicitada ali a partir do quinto dia de início dos sintomas. O RT-PCR, semelhante a Covid, a dengue, enfim, semelhante a outros vírus aí que temos ouvido falar de 2019 para cá, principalmente Covid. Até o sétimo dia de sintomas, podemos pedir, que corresponde à fase de maior número de sebos virais no corpo do indivíduo. Ou também IgG, que após os 7 dias ali de sintomas, pode já começar a aparecer, e aí já para um diagnóstico mais tardio, né? Ou seja, teve, mas pode ter tido em semana passada, mês passado, ano passado, há 10 anos atrás, mas IgG vai ficar positivo. Bom, vemos coisas indiretas também nos exames de sangue, uma leucopenia, linfocitose, trombocitopenia discreta, diminuição leve das plaquetas, não que nem a dengue, abrupta, né? Lembrando que dengue tem ausência de dor articular intensa e tem mais sangramentos. Zika vírus, mais coceira, prurido, conjuntivite e casos assintomáticos, a maioria sem sintoma nenhum. Agora pensando em outras causas, né, febre reumática, artrites autoimunes, né, pode ter artralgias migratórias, agora dói muito punho, agora depois dói muito joelho. Não é constante a dor nas articulações, é migratória. Agora dói um, né, daqui a 5 minutos dói outro, etc e tal. E acometimento cardíaco, né, principalmente pensando em febre reumática e algumas artrites, artropatias autoimunes. Do tratamento, aí que está a questão, o porquê falhamos no diagnóstico. Não tem um antiviral específico, o tratamento é para os sintomas. Ou seja, para a fase aguda de pirona, paracetamol, analgésico simples, evitar anti-inflamatórios não esteroidais, né, AS, né, ou ibuprofeno, né, diclofenaco, etc. Principalmente porque pode ser dengue.
né? Ou seja, até a confirmação tem que evitar anti-inflamatórios. Para casos que evoluem de forma moderada a grave, podemos usar corticoterapia para interromper a resposta imune nossa contra o vírus, uma resposta exacerbada, e encaminhar pro reumatologista se houver persistência da dor articular. Temos vacinas atualmente? Não, mas tem vacinas ali que estão em fases avançadas ali de estudos. A VLA 1553, Valneva também chamada, que finalizou a fase 3 com bons resultados, uma eficácia imunológica de 95% para cima, com uma única dose. A Anvisa ainda não aprovou, mas tem uma expectativa de 2025 para 2026, ou dependendo de custos-benefícios, né? Tem que ver qual o próximo vírus ali que vai vir ali em 2026. Uma vacina também da Bharat Biotech, a BBV87, também está em fase avançada. E tem estudos sobre essas vacinas no Lancet Infectious Disease ou no New England Journal. Bom, reinfecções são raríssimas, mas podem ocorrer. Até porque a imunidade gerada é duradoura e mediada por IgG e memória celular. Mas podem ocorrer, principalmente se a imunidade do indivíduo não for sustentada. Pacientes previamente infectados tendem a desenvolver resposta imune robusta, mesmo anos depois da infecção. E casos suspeitos de reinfecção, geralmente pode ser um erro diagnóstico ou até mesmo um aumento ali dos sintomas da própria doença que já estava em si, ou seja, 2 semanas tinha um início de algo e que acabou evoluindo para algo e você acha que se reinfectou e às vezes não, né? Ou seja, pode ser de erro diagnóstico prévio ou não. Bom, uma dica para vocês é cuidado com a síndrome articular crônica, né? Incapacitante, prejuízo social intenso para os nossos pacientes. Bom, espero que você tenha gostado e deixe seu comentário sobre o que você achou, qualquer outra coisa. Um grande abraço e até a próxima.